Olá, meu nome é Ana Carolina Paiva Ferreira, sou graduada no curso de enfermagem e o título do meu PIBIC 2018-2019 foi A Avaliação Familiar e o Cuidado de Enfermagem às Mulheres Transsexuais que Vivem com HIV/AIDS. Quanto aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, o meu projeto incluiu os objetivos de números 3 e número 5, respectivamente saúde e bem-estar e igualdade de gênero. Dando início ao trabalho, e podemos começar com as pessoas transexuais transgridem padrões normativos vinculados ao gênero e à sexualidade, o que acaba por refletir diretamente no convívio com sua rede familiar, comprometendo suas relações afetivas. A rede familiar das mulheres transexuais se configura em um contexto de vulnerabilidade, mediante as divergências morais que resultam no abandono familiar e na inserção desta mulher na prostituição. O HIV/AIDS afeta as mulheres transexuais que vivenciam um contexto de injúrias sociais, permeado por violência, estigmas, exclusão social, condições precárias de vida e depressão. Devido a todo esse contexto e estigma da doença, vivenciado pela mulher trans, acaba que por resultar, muitas vezes, no abandono familiar ou ainda na interferência do tratamento farmacológico e do recurso terapêutico. A essência do enfermeiro é atuar com o cuidado. Sendo assim, torna-se responsável por ofertar o suporte e fortalecer a família que está envolvida no tratamento do seu membro. Sendo assim, o objetivo do meu trabalho foi descrever o cuidado de enfermagem à rede familiar das mulheres transexuais que vivem com HIV/AIDS. Como metodologia, eu tive um estudo qualitativo, descritivo e exploratório fundamentado no modelo Kauer de avaliação familiar. As participantes do meu estudo foram mulheres transexuais que vivem com HIV/AIDS. O cenário de estudo foi o Hospital Correia Picanso, localizado em Recife, Pernambuco. A coleta de dados ocorreu no período de novembro de 2018 a março de 2019, tendo como instrumento as entrevistas individuais e o roteiro semi-estruturado. E para análise de dados, utilizei o software do Genoprol e o software do Iramutec. Bom, como resultados, obtive a participação de 6 mulheres transexuais e, com o intuito de não expor o nome das mesmas, resolvi nomeá-las com o nome de flores e com as cores da bandeira da LGBTQI+. Na tabela 1, como vocês podem ver, eu tenho a caracterização das participantes do estudo. Consegui realizar essa caracterização através da aplicação do questionário sociodemográfico, que é realizado no início da entrevista com as participantes. Então, como vocês podem ver, obtive idades entre 24 e 45 anos, a maioria se denominando parda e negra, todas solteiras e com escolaridade de fundamental completo até segundo grau completo. Profissões as mais diversas e tendo a renda familiar em torno de 1 a 2 salários mínimos. A partir da realização da entrevista e a utilização do software Genoprol, consegui formular o genograma e o ecomapa de todos os participantes, mostrando as relações afetivas entre eles e seus membros. Porém, como tem um tempo limitado de apresentação, não vou me deter a explicar todas as figuras propostas aqui no slide. Vou me deter apenas nessa. A figura 1 representa o genograma e o ecomapa de girassol amarelo, que mostra que ela tem uma boa relação com os irmãos, porém tem uma relação conflituosa com a mãe e uma relação inexistente com a tia, não chegando a conhecer. Mostra também que não chegou a conhecer seu avô materno e teve uma relação muito boa, ou seja, um vínculo muito forte com sua avó, que era ela quem acompanhava no ambulatório para as consultas. Na sequência, temos os outros genogramas e ecomapas dos outros participantes. Ainda utilizando a entrevista das mulheres trans, mas agora na aplicação do software Amutec, conseguindo, no dendrograma de classificação hierárquica descendente, formular um corpus através das palavras mais ditas por elas. Esse corpus me possibilitou a formulação de 6 classes. As classes foram: classe 1, preconceito no âmbito familiar; classe 2, impactos de HIV/AIDS;
Classe 3, entrave no serviço de saúde. Classe 4, atravessando barreiras no mercado de trabalho. Classe 5, contexto de vulnerabilidade que limita as conquistas. E classe 6, visibilidade da mulher trans. Lembrando que todas essas classes foram formuladas a partir das palavras citadas por elas durante a entrevista. Diante da análise da entrevista, pude perceber que, além de conflitos existentes por conta de questões de estigmas, preconceitos e de doença, também houve momentos em que a mulher trans estava aberta à possibilidade de reconstruir as relações afetivas com a família. A partir dessas expressões e falas, consegui selecionar alguns diagnósticos de enfermagem mais cabíveis para as situações. Então, temos o risco para interação social prejudicada, processos familiares interrompidos, controle familiar ineficaz no regime terapêutico, sobrecarga de estresse, comunicação verbal prejudicada, manutenção ineficaz da saúde, disposição para o enfrentamento familiar aumentado, disposição para processos familiares melhorados, enfrentamento familiar incapacitado, angústia espiritual e angústia moral. E como cuidado de enfermagem, podemos selecionar o autocuidado, as relações familiares, então manter esses vínculos e fortalecer cada vez mais, a consulta de enfermagem para a questão de dúvidas e assim obter orientações sobre as condições de saúde e como melhorar em relação a outros aspectos e, não menos importante, integrar toda a equipe multidisciplinar para fortalecer tanto as relações familiares como a melhora do cuidado do paciente. Dessa forma, o cuidado do enfermeiro à família da mulher transexual que vive com HIV/AIDS é de extrema importância para evitar o adoecimento dos seus membros e auxiliar, juntamente com a rede, no processo de tratamento do paciente, e assim promover a melhora da qualidade de vida de todos os membros. É imprescindível compreender os fatores que interferem no sistema familiar, a fim de sistematizar métodos que auxiliem o cuidado de enfermagem no processo de saúde e doença. Dessa forma, finalizo minha apresentação e agradeço à minha mãe, Maria Lucrécia Paiva Ferreira, agradeço à Universidade Federal de Pernambuco, à Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico pela oportunidade, agradeço ao Hospital Correia Picanso, ao professor Edinaldo Cavalcante de Araújo e Paula Daniela de Abreu por me orientarem nessa pesquisa tão maravilhosa. Obrigada.